Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que a paz esteja com todos. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e assistência espiritual à distância. Vamos acompanhar a leitura da página feita pela nossa irmã Rosângela Martins, em seguida nossa prece inicial. Do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. Nunca sem esperança. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma, a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, auxilia ainda e sempre aos que te não entendem e encontrará Deus no imo do próprio Espírito, a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti, na voz inarticulada do tempo. E, se erraste, não tombes em desespero, mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Mei Mei. Agradecemos a nossa irmã Rosângela pela leitura da página. Que possamos nesse momento unir os nossos pensamentos e elevar até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso amado Mestre, e dizer assim: Pai de amor, bondade, justiça, misericórdia, Jesus, divino amado Mestre, mais uma vez estamos reunidos em Seu nome para ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos e também para recebermos as bênçãos do passe magnético. Senhor, te rogamos o amparo e socorro para todos os irmãos necessitados, os enfermos do corpo e da alma, os que estão nas ruas, sem um teto, sem um alimento, os irmãos que clamam por Ti, em qualquer lugar que estiverem. Senhor, rogamos que Tu possas abençoar a cada um de nós, encarnados e desencarnados, irmão do Centro Espírita Isaac Lima, amigos, familiares e simpatizantes. Pedimos o amparo e auxílio para os que retornaram à pátria espiritual e aos seus familiares que aqui ficaram com a dor da saudade, que eles possam ser consolados e confortados por Ti. Rogamos as bênçãos, Senhor, para o nosso planeta e para toda a humanidade, que assim seja. O estudo da noite de hoje tem como tema causas anteriores das aflições, a referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 6 a 10. E quem fará o estudo será nossa irmã Carla Maia. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. O nosso tema de estudo desta noite se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Causas anteriores às aflições. Vou ler um parágrafo aqui do Evangelho para podermos começar. O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conheceram da vida o sofrimento?
Estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na suposição de que a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo e de ter sua sorte irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias aqui na terra e merecer no futuro ou uma recompensa ou uma punição qualquer, se não fizeram nem o bem e nem o mal. Bom, Kardec nos faz refletir que nestas situações abordadas agora, é necessário que façamos uma avaliação em nossos dias da encarnação atual. E caso não encontramos, o motivo que justifique essas circunstâncias, ele há de ser encontrado em outras encarnações. Não necessariamente que seja na encarnação anterior, mas em quaisquer encarnações, antecedentes. Essas causas anteriores geralmente se manifestam através de males aparentemente estranhos à nossa vontade, que são as deformidades congênitas, as mortes prematuras, os flagelos naturais, e todas essas que nós acabamos de ler aqui no Evangelho. Não se trata de castigo, mas de oportunidades de aprendizado. No livro Céu e Inferno, temos o Código Penal da Vida Futura. Eu vou ler agora para vocês o 9º ponto, o 9º ponto, ou 9º artigo. Assim: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não a for em uma existência, sê-lo-á na seguinte, ou seguinte, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita em uma existência não terá necessidade de pagar pela segunda vez. Bom, Kardec chama aqui a atenção, neste ponto aqui, para a solidariedade entre as encarnações. O que não foi ajustado em uma, pode ser ajustado em outra ou em outras. Então, o aspecto citado remete à questão do passado, ao aspecto reencarnatório, que dará o balizamento a estas encarnações aparentemente injustas, sem causas, mas sabemos que não há efeito sem causas. O homem não escapa nunca das consequências das suas faltas. Ninguém sofre porque Deus castiga, até porque sabemos que Deus não castiga, mas simplesmente porque somos as primeiras e infalíveis vítimas de nossos próprios equívocos, tanto do passado quanto do presente. Deus jamais nos abandona. Cada encarnação é a oportunidade nos dada para o nosso progresso evolutivo. É um processo educacional. A bondade divina, sendo infinita, proporciona aos espíritos a oportunidade de entender e reparar seus males em outras encarnações. A infelicidade que à primeira vista nos parece merecida tem sua razão de ser, e aquele que sofre sempre pode elevar seus pensamentos a Deus e dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu errei. Kardec nos traz que os sofrimentos que nos defrontamos na vida presente, devido a essas causas anteriores, são, na maioria das vezes, como também o são, os das faltas atuais, a consequência natural de erros cometidos, ou seja, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante.
Se foi avarento, egoísta, se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com seus próprios filhos. Se já compreendemos Deus com seus atributos absolutos, não podemos culpá-lo. Se pensarmos no axioma, todo efeito tem uma causa, não existindo aquele sem esta, concluiremos que todos os sofrimentos citados têm também uma causa. E se essa causa não pode vir de Deus, ela tem de vir do homem. Não esqueçamos o que já falamos, Deus é justo e bom, e é dado ao homem a oportunidade da encarnação, das vidas sucessivas, como espírito imortal, oferecendo oportunidades infinitas de evolução contínua. Somente através delas temos a certeza da justiça de Deus, na lei de causa e efeito, de ação e reação, oferecendo a todos os seus filhos oportunidades de errar e acertar, corrigir e aprender, ir se completando e se aprimorando no desenvolvimento da sua evolução espiritual. A justiça de Deus, que dá a cada um segundo as suas obras, através das leis sábias e perfeitas, oferecem a bênção do aprendizado constante, na corrigenda e na reparação das faltas cometidas, não havendo assim injustiças, mas sim uma justiça perfeita. É bom também falarmos aqui o que seria expiação e o que seria prova, né? Expiação é a correção imposta ao espírito, provocando-lhe quase sempre queixumes, desespero e revolta. Já a prova é uma tarefa, uma missão, marcada pelo sofrimento que o espírito pede para aperfeiçoar-se. A Terra, né, sendo morada de espíritos imperfeitos, é considerada um mundo de provas e expiações, onde ainda há necessidade de experiências dolorosas e desagradáveis, para que o homem aprenda a fazer aos outros somente o bem, amando-os como irmãos. Os sofrimentos do viver na Terra são consequências de faltas cometidas pelos homens na atual existência ou nas existências anteriores. Cada um com seu livre-arbítrio é responsável pelo seu desenvolvimento espiritual e, consequentemente, responsável pelas suas ações. Melhor exemplificando, toda vez que exercemos nosso livre-arbítrio e praticamos uma ação, o universo nos retribui com uma reação de igual natureza. Lei de ação e reação. Dependendo da natureza destas ações, é neste momento que surgem as expiações. De fato, quando optamos por não seguir o caminho do bem e causamos sofrimento ao trem, temos um sofrimento de igual natureza e intensidade como reação. Não é verdade? Que acabamos de falar, a ação e a reação. O que jogamos, né? A mesma intensidade vai voltar. E isto não acontece por mera punição. Ao contrário, esse sofrimento que chamamos de expiação é antes uma ferramenta de aprendizado, uma oportunidade de sentirmos a extensão dos males que nós mesmos causamos ao nosso irmão. Novamente, a gente falando no processo reencarnatório, né? A oportunidade que nos é dada para nós consertarmos, né? Em outro momento fizemos o outro sofrer. Não é isso? Então, foi dada novamente uma oportunidade e no nosso planejamento reencarnatório, nós, né, fazemos esse acordo de virmos para acertar
aquilo que fizemos de ruim, contra as leis de Deus, né? Contra as leis divinas. Alguns espíritos mais embrutecidos no mal, ou muito ignorantes, não conseguem fazer o seu planejamento encarnatório para o seu próximo reencarne. Para estes espíritos, a reencarnação precisa ser imposta. Já enquanto em outros casos, espíritos mais evoluídos, que têm o objetivo de adiantar em seu aprendizado e progresso espiritual, optam para seu novo planejamento de vida passar por algumas situações de sofrimento e as passam sem murmúrios de reclamações. Olha as provas aí. Quanto mais entendemos os mecanismos das leis divinas, mais vai fortalecendo dentro de nós a certeza da existência de Deus, absoluto em seus atributos de amor, justiça e sabedoria. E mais cresce em nós a confiança em nós e na humanidade, permitindo-nos entender o presente, mesmo mais dificultoso, como necessário à aquisição da perfeição e da felicidade, destino glorioso de todos nós, e que vale o esforço de viver de acordo com as leis de Deus. Vou ler agora para vocês do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. O capítulo é Cada um recebe a parte que merece. Na senda da evolução, segue o espírito de encarnação em encarnação, harmonizando sua essência de amor a do amor maior, deixando para trás o primitivismo que assinalava seus passos nos primórdios de sua caminhada em direção a Deus. A cada vida sedimenta conquistas que vão estruturando o progresso em seu universo íntimo e conferindo-lhe um nível diferenciado de vibração. A repetição de situações em sua existência ocorre tão somente porque não se empenhou como deveria em cumprir as leis divinas, que dão direção à marcha rumo ao reino celestial. Inúmeras vezes, o homem sofre momentos de profunda dor, que não encontram explicação na encarnação em que ocorrem, considerando-se sua maneira correta de viver. Em muitos casos, ainda que o indivíduo demande todos os seus esforços, acontecimentos estranhos ao seu controle e que fogem à sua capacidade de compreensão, vêm ferir-lhe a alma, causando-lhe extrema dor. Jesus Cristo menciona em seus ensinamentos que muitas das dores e dos sofrimentos que o homem vive numa encarnação têm causa em existência passada, quando negligenciou suas posturas, usando sem critério seu livre-arbítrio. O Divino Mestre também alerta que, quando se erra, a consciência é marcada pelo comportamento que fere a lei de respeito ao Pai, torna-se escrava do erro. Criado para o amor, sempre que dele se distancia, o homem sofre muito, até que tenha oportunidade de transformar o mal feito, dirigido a si mesmo ou ao outro. O Espiritismo, com sua mensagem esclarecedora e consoladora, ensina que o ser é responsável por suas atitudes e pela natureza das vibrações que emana com seus feitos, pois serão elas as construtoras de seu futuro, de felicidades ou não. A lei divina de justiça é inexorável, mas nada acontece ao homem sem que seja pertinente ao seu processo de crescimento moral.
deformidades físicas e mentais, doenças materialmente incuráveis, anomalias inexplicáveis aos olhos do mundo, apresentadas por crianças desde a mais tenra idade, e muitas outras situações que não encontram justificativas na vida em que se manifestam, são um reflexo do descuido do ser que, em vidas anteriores, não zelou adequadamente pelos recursos que recebeu de Deus. Não pode o ser humano se furtar às suas responsabilidades de espírito eterno, abençoado com o esquecimento do passado, o que lhe poupa profundos constrangimentos, como a lembrança dos seus desvios morais e a convivência com antigos desafetos, deve imprimir com firmeza e esforço verdadeiro a boa moral em sua conduta, balizando seus passos com a manifestação dos bons sentimentos e assim enobrecendo sua vida com as vibrações luminares que fluem naturalmente das ações realizadas com amor. Sem dúvida alguma, é oferecida à alma a condição de edificar no presente sua encarnação futura, quando colherá os frutos das sementes espalhadas pelos caminhos que escolheu percorrer. Em sua infinita misericórdia, Deus concede a seus filhos inúmeras oportunidades de recomeçarem no exercício do bem. Cabe a cada um aproveitá-las sem demora, com empenho e determinação, como bom e fiel discípulo do Senhor. Bom, meus irmãos, já estamos caminhando agora para o final do estudo da noite de hoje. E vamos agora refletir um pouco, para podermos concluir esse estudo. Depois dessa leitura que eu fiz agora, Deus é misericordioso e muito bom para conosco. No texto diz, que Deus nos dá a quantidade de oportunidades necessárias para que possamos evoluir e seguir o caminho do bem, não é verdade? Sabemos que não é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, mas que possamos sempre orar e vigiar. Vigiar nossos atos, que no momento da nossa prece noturna possamos avaliar todos os nossos atos diários, o que nós fizemos, onde a gente pode melhorar. É verdade? Cada encarnação é um processo educativo, é um processo de aprendizado. Então, que a gente possa aprender a cada dia, que a gente possa tentar melhorar, que a gente possa sempre caminhar no bem, através do amor que nosso Mestre Jesus nos deixou, através da caridade, do amor ao próximo, de não fazer ao outro, o que não queríamos fazer, que fizessem conosco. Muita paz a todos, uma boa noite para todos nós. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Carla pelas reflexões e esclarecimentos que ela nos trouxe na noite de hoje. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento que passamos aqui, em que aprendemos um pouco mais dos Teus ensinamentos, que possamos, Senhor, colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Gratidão, Senhor. Agradecemos também a espiritualidade amiga, ao nosso mentor da nossa casa, Isaac Lima. Que assim seja. Vamos passar agora para o passe à distância, ouvindo a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.